O tema é escutando o Espírito, e me foi dada a oportunidade de falar sobre escutando o Espírito no serviço, escutando o Espírito na diaconia. E esse é um tema até relativamente fácil de falar, os mais difíceis a gente deixou para os outros amigos, e esse é um tema relativamente fácil, porque o serviço, ele está muito de capa a capa nas Escrituras. O serviço, o cuidado, a diaconia é algo que realmente escorre pelas páginas das Escrituras. O Deus da Bíblia é o Deus que se revela, o Deus que se manifesta, que se faz presente no meio do seu povo, que se revela ao seu povo, é um Deus que a todo momento está cuidando dos seus. E esse é o primeiro ponto importante quando nós falamos de serviço. Quando nós pensamos em serviço, quando nós pensamos em diaconia, quando nós pensamos em ajudar os outros, quando nós pensamos em servir aos outros, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que Deus nos serviu primeiro. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando nós pensamos diaconia, quando nós pensamos o serviço, é que Deus nos serviu primeiro. Isso é uma marca de Deus no relacionamento com o seu povo. Deus primeiro serve ao seu povo. Deus primeiro salva o seu povo. Deus primeiro intervém no seu povo, no meio do seu povo, com o seu povo. Então a primeira coisa que nós precisamos ter e escutar o Espírito nos dizer é: vocês só vão servir de maneira adequada, inclusive entendendo que são servos inúteis, como Jesus Cristo ensina em Lucas 17, vocês só entenderão o serviço da maneira que ele deve ser entendido, quando primeiro entenderem que Deus os serviu primeiro, em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. É a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Deus nos serviu primeiro. Quando Deus, por exemplo, começa a se relacionar com Israel, e vai passando, todo o livro da aliança, ele primeiro se revela, ele primeiro salva esse povo, e só depois ele fala: olha gente, eu tenho aqui umas dicas para dar para vocês, eu tenho umas palavras, eu tenho aqui um decálogo, eu tenho uma Torá, eu tenho um caminho para apresentar para vocês. Mas antes de Deus apresentar um caminho, que é um caminho sobremaneira de adoração, e a adoração do povo de Deus, ela é manifesta por meio do serviço, tanto a Deus como ao próximo. Antes disso acontecer, antes de eu pedir essas coisas para vocês, que são coisas boas, entendam o seguinte: eu servi vocês primeiro. Eu sou Deus que tirou vocês da terra da escravidão. Eu sou o libertador. Eu sou o libertador de vocês. Eu primeiro servi vocês. Eu sirvo vocês com a minha presença. O eu sou está com vocês em todo o tempo. O eterno está com vocês. Eu sou aquele que vocês precisam. Eu estou com vocês. Eu saio com vocês do Egito. Eu vou com vocês à terra prometida. Eu sirvo vocês. E isso fica muito claro ao longo das Escrituras. Deus servindo ao seu povo. Deus servindo ao seu povo, inclusive povo como eu e você, rebelde. Mas Deus está sempre ali, servindo ao seu povo. Essa é a essência da diaconia na Bíblia Sagrada. Deus primeiro nos serviu. Deus nos serviu. Inclusive em Lucas 12, Jesus conta uma parábola com tons escatológicos sobre nos servir no grande banquete. Só que é muito interessante que mesmo que ele fale, que ele servirá ao seu povo, e aí Jesus ele já começa a inverter algumas lógicas, porque eis que estou no meio de vós como quem serve. Jesus está no meio do seu povo como diácono, como aquele que serve. E a cultura grega que permeava todo o entendimento ali do tempo de Jesus, nossa, mas como assim, como aquele que serve? Porque servir não era uma coisa do nobre, do rei. Servir era uma coisa baixa. Mas Jesus se coloca nesse lugar, como aquele que vai servir, ou seja, Jesus ele é contracultural em várias coisas. Inclusive como quando se coloca como servo dos seus. Só que em Lucas 12 tem esse tom assim meio escatológico e tal. Só que a gente vê em vários momentos Jesus servindo o seu povo, servindo os seus discípulos. João 13, icônico.
João 13 é icônico. Antes de ir para o Pai, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Olha, e vocês precisam entender isso e fazer o mesmo que eu. Porque diaconia, serviço, ela é completamente contrária. Isso aqui, presta atenção nisso daqui que é muito importante. Diaconia, o serviço cristão, ele é completamente contrário a domínio. Ele é completamente contrário a domínio. Jesus Cristo não veio para dominar, não veio para causar uma revolta, mas uma revolução silenciosa, como fala N.T. Wright, vários livros dele lá da Thomas Nelson para você adquirir. Uma revolução silenciosa, que tem como uma grande característica o amor serviçal, ou seja, a diaconia, o serviço. A grande característica que Jesus quer imprimir nos seus discípulos, naqueles que manifestam o reino, porque onde tem amor, onde tem caridade, há manifestação do reino de Deus. A grande marca deste reino é o quê? O serviço uns aos outros. Gente, essa palavra, alelon, ela aparece mais de 12 vezes, só nos escritos paulinos, uns aos outros. Como é forte essa característica do uns aos outros, do serviço uns aos outros, do servir uns aos outros. Como é forte isso. Eu não quero entrar muito em detalhe, que a gente vai ter escutando o Espírito na comunidade, que talvez a Vivi vai entrar por esse caminho. Mas como é forte isso, é a grande marca da presença de Deus no mundo, é quando nós amarmos uns aos outros. E é um amor o quê? Um amor como o de Jesus. E como é que é o amor de Jesus? É um amor de serviço. É um amor de serviço. E essa é a grande marca que vai nos fazer o quê? Distintos, como uma comunidade de contraste. Somos uma comunidade de contraste. Como mostramos esse contraste? Quando não buscamos dominar os ambientes e os meios, mas servi-los. A gente escuta o Espírito no serviço, quando não estamos preocupados em dominar as coisas, os ambientes, mas servi-los, sem às vezes ser percebido e notado. Ainda que, uma igreja que serve a cidade, que serve os seus, num primeiro momento, os domésticos da fé, mas também aponta para fora e serve a cidade, ela não vai passar desapercebida, porque ela vai ser como uma cidade mesmo, no alto da montanha. E de alguma forma, no Sermão do Monte, Jesus Cristo fala: olha, as boas obras de vocês despertarão glórias a Deus. De alguma forma as pessoas verão as suas boas obras e vão glorificar o Pai que está nos céus. E isso a gente vê já no Antigo Testamento, uma preocupação de Deus, não só com o seu povo, mas a gente tem já no Antigo Testamento uma preocupação de Deus com o estrangeiro, com o de fora. Há uma preocupação de Deus, com os desfavorecidos, com o pobre, com o órfão, com a viúva. Já no Antigo Testamento, várias das leis que Deus passa, das orientações que Deus passa, é o que? É um povo cuidando de si, cuidando do outro, cuidando do pobre, daquele que, não tem. O ano do jubileu, enfim, tantas coisas que a gente não sabe se aconteceram na prática em Israel, talvez fosse até um apontamento para Cristo. Mas há já no Antigo Testamento todo esse cuidado de um para com o outro, de uma comunidade para com os de fora, porque essa é uma marca não é sobre dominar, mas é sobre servir. E a gente vê isso espalhado no Antigo Testamento. Até mesmo o dízimo, se a gente parar para pensar no dízimo, o dízimo tem uma questão social importantíssima. O dízimo tem uma questão social importantíssima.
Não era só para o templo, como a gente às vezes gosta de falar. Não servia a comunidade, os desfavorecidos, a cada 3 anos. Aliás, a cada 3 anos, o ano de dízimo era para realmente servir quem não tinha nada. Então a preocupação de Deus é treinar o seu povo, é capacitar o seu povo por meio do Espírito, para que ele sirva o mundo. Nós falamos muito em viver para a glória de Deus. Vamos viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus, no contexto das cartas paulinas, é basicamente, pare então de olhar para o céu. Você quer viver para a glória de Deus e manifestar a glória de Deus? Para de olhar para o céu e começa a olhar para frente. Entende? Para de olhar para o céu e começa a olhar para frente. Começa a olhar para o outro. Começa a olhar para quem está caído à beira do caminho. Começa a levar as cargas um dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Então o serviço, meus irmãos e minhas irmãs, é algo que tem muito a ver com a nossa identidade. Nós precisamos escutar o Espírito que nos leva para essa identidade do cristão. O cristão é alguém que por natureza serve. O cristão é alguém que por a sua identidade está ligada ao serviço. A sua identidade. E a diaconia de Jesus, ela não é uma diaconia que é somente preocupada em servir a cidade, em servir o outro nas suas necessidades básicas. Tem uma preocupação eterna, tem uma preocupação com a eternidade. E por isso que diaconia, por isso que o serviço cristão não é ação social, ainda que ele haja socialmente na cidade. Mas não, nós temos uma preocupação com a eternidade. A diaconia de Jesus é aquela que vem libertar o ser humano na sua integralidade. A diaconia de Jesus, o serviço de Jesus, é aquela que liberta o ser humano do poder da morte, o maior inimigo do ser humano. Não era Roma, não era a pobreza, não era a falta de saneamento básico, não era a falta de comida muitas vezes. O maior inimigo do ser humano é a morte, e Jesus Cristo venceu a morte. Ele está entre nós como quem serve, e Ele nos serve nos libertando do poder da morte. Mas quando é dito que Ele nos traz vida, nós podemos incluir no que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós incluímos o quê? A sua presença no nosso meio nos dias de hoje, e como quem nos serve também nos dias de hoje, e por nos servir hoje, há também uma vida, uma preocupação com as coisas básicas dessa vida. Há uma preocupação com as necessidades básicas dessa vida. E a gente vê isso, se a gente abre, por exemplo, em Atos 2:42, que é um texto, para mim, o terceiro texto áureo da Bíblia, é Atos 2:42. O primeiro, qual que é o primeiro texto áureo da Bíblia? João 3:16, né? Isso aí até todo mundo sabe de cor. Depois o pentecostal é Atos 1:8, né? Texto áureo do pentecostal é Atos 1:8. Quem é pentecostal, levanta a mão aí. Olha aí, aleluia. Atos 1:8 tem que saber de cor, né, irmãos? Atos 1:8 tem que saber de cor. É o texto áureo. Se você é pentecostal e não sabe Atos 1:8 de cor, eu queria que você se sentisse envergonhado agora, nesse momento, em nome de Jesus. Que o Espírito... Mas Atos 2:42, e a partir do versículo 42, ele tem também algumas coisas muito interessantes, que mostram um pouquinho o DNA da igreja, né? Ou seja, Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Sabe, eles tinham essa comunhão, eles tinham essa ideia de partir do pão, que está ligado tanto à ceia, quanto às suas jantas, e nessas jantas tinham partilhar a comida. Isso era maravilhoso. E se você vai continuando o texto, versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. É muito maluco, porque a igreja primitiva, ela não servia só os seus, ela servia todos que precisavam. E essa vai sendo uma marca da igreja cristã.
Já no primeiro século, já na igreja primitiva, uma igreja que serve os seus, mas não somente os seus. Começa pelos domésticos da fé, mas está sempre atento também ao estrangeiro, ao viajante, ao órfão, à viúva, e essa é a verdadeira religião. E ao longo do livro de Atos a gente vai vendo esse cuidado. Ao longo do livro de Atos a gente vai vendo esse cuidado. Inclusive também a gente adentra para o segundo século, vai ter um imperador romano, que eu esqueci o nome agora, que ele vai dizer o seguinte: quem são esses ateus que cuidam até mesmo dos nossos? Ou seja, ateus eram os cristãos que não acreditavam no imperador como Deus. Então, quem é esses que ajudam até mesmo os nossos? E é muito lindo que na nossa história, nós vamos ser o quê? Os pioneiros em hospitalidade, em educação, em cuidado. É muito lindo ver que, sabe, tantas coisas que cuidam, né, que são hoje serviços humanitários para toda a população, para a humanidade, começam com os cristãos. Por quê? Porque é um povo que aprendeu a servir como Jesus. E quem aprende com Jesus, serve o outro, é um diácono. Serve o outro, é um amor sacrificial. O amor que Cristo demonstrou é um amor sacrificial, onde Ele foi para a cruz, não para morrer por si mesmo, mas para morrer por nós, pelos outros. E é o amor que Ele pede quando diz: olha, tomem sua cruz e sigam-me. Esse convite de Jesus, quem quiser, né, viver, tem que tomar a sua cruz e seguir-me. Ou seja, Ele está indo para o Calvário, onde Ele não foi morrer por Ele mesmo, mas morrer pelos outros. Então a vida cristã, ela é caracterizada pelo morrer pelos outros. Eu acho muito lindo pensar isso. É uma pena que o Tim Keller não é da Thomas Nelson. Como é que a gente faz? A biografia da Thomas Nelson, né? Como é que a gente faz para tirar o Tim Keller da outra editora? Ele merece uns livros bem bonitos editados pela Thomas Nelson. O Tim Keller, ele fala algo que eu acho incrível, sobre os efeitos do Evangelho. E aí eu gosto de fazer o paralelo entre João 3,16, onde nós lemos sobre o amor de Deus, que amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso é o Evangelho, é o amor de Deus que nos serve. É Deus nos servindo com o que Ele tem de melhor, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. E aí nós temos o efeito desse amor sacrificial, que é 1 João 3,16. Vocês já prestaram atenção em 1 João 3,16? Vamos abrir lá? 1 João 3, deixa eu abrir na minha Bíblia, Luxo Premium, da Thomas Nelson. A página está grudadinha ainda. Abram lá. Nossa, as páginas estão muito grudadas. 1 João 3,16. Eu não sei se foi intencional de quem organizou a Bíblia, mas eu acho sensacional esse paralelo. João 3,16, o Evangelho. 1 João 3,16, os efeitos do Evangelho. Aqui o amor sacrificial de Deus, e aqui o que Deus espera dos seus filhos. 1 João 3,16. Desta forma conhecemos que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha só, e aí, muito bem, o que seria então dar a vida pelos nossos irmãos? Seria assim, se jogar na frente de uma bala, tipo Kevin Costner salvando Whitney Houston? Não, nossa, só 3 pessoas entenderam a referência, porque esse filme é muito velho. Desculpa, eu sou do tempo do Ghost. Até eu estava vendo essa cena com a minha esposa e falei assim, poxa, não, eu não vou fazer esse meme. Mas enfim, não é isso, não é você salvar, claro, isso também é muito bonito, você levar um tiro por alguém, não sendo pago por isso. Mas não é exatamente isso que João tem em mente, né? Uma coisa meio heróica, meio Marvel, não. Ele vai explicar o que é dar a vida pelos irmãos. O 17, se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca, nem de stories, nem de essas coisas, nem da boca para fora, né? Não adianta botar a mãozinha de oração e depois não orar, mas em ação e em verdade.
É real o negócio. A igreja serve de maneira encarnada. Entende? É uma igreja encarnada no serviço. Como as pessoas vão saber que nós servimos a um Deus real? Quando nós amarmos de maneira sacrificial, servindo as pessoas. Dessa maneira, o seu dinheiro não é o seu dinheiro. Se o seu dinheiro não serve mais pessoas além de você, você não está usando o dinheiro da forma certa. Você não está sendo um bom mordomo de Deus. Claro, primeiro cuide de si, cuide dos seus. Se você tem uma família, cuida da sua família. Importante isso. Mas se o seu dinheiro serve somente você e sua família, é preciso rever isso. Mas eu ganho tão pouco, mal dá para as despesas de casa. Eu sei, às vezes é muito difícil também, mas pelo menos oferte o que você puder na igreja local, pelo menos. Pelo menos ajude a igreja local com a oferta que você puder. Porque também para você mostrar que você também não está tão apegado a isso. Entende? Porque você precisa demonstrar o amor aos irmãos e você demonstra com os seus recursos. Entende? E aqui a gente pode ampliar um pouco mais, por que não? A gente pode ampliar para a ideia de que você tem outras riquezas que não são monetárias. Riquezas e pobrezas fazem parte do povo de Deus. Você tem riquezas que suprem pobrezas de outras pessoas. E riquezas de outras pessoas suprem as suas pobrezas. E essa é a troca maravilhosa do povo de Deus. Porque o que acontece? Desta forma, versículo 19: sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando uma igreja age em serviço sacrificial, uns aos outros, quando ela se propõe a ser uma igreja que é sal, é luz, vai iluminar este mundo, salgar este mundo, é por meio do serviço. É o serviço, é a grande porta de entrada. E não é só a porta de entrada, é a manifestação do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo está preocupado com o homem de maneira integral, das suas necessidades básicas às suas necessidades eternas. Gente, é a igreja que tem esse papel. Nenhuma outra instituição no mundo carrega a palavra da graça como nós carregamos. Nenhuma outra instituição do mundo fala do Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, e que é um Deus que atua por meio do seu povo no conserto do mundo, e está atuando no conserto do mundo por meio de uma igreja que serve este mundo. Então é uma igreja que para de demonizar o mundo e tentar dominar o mundo, mas começa a servir o mundo. E como é difícil isso, irmãos? É muito mais fácil demonizar o mundo do que servi-lo. É muito mais fácil demonizar o mundo do que servi-lo. E o nosso chamado não é um chamado para nos retirarmos do mundo dessa maneira. Não, nós não somos deste mundo, mas é para este mundo que somos enviados. É a presença fiel. É estar no cativeiro, mas lá no cativeiro, construir casas, cuidar, ter uma presença fiel onde estiver. Então a igreja que tem esse papel. A igreja tem esse papel de apresentar o mundo e apresentar ao mundo como é e como deveria ser o mundo que Deus tem planejado e projetado. Então a igreja não é aquela que só aguarda a volta de Cristo, mas é aquela que sabe que Ele vai voltar, e enquanto Ele não volta, tem o quê? Uma esperança que o move para o serviço, para o conserto do mundo. Ah, mas vai tudo acabar. Vai tudo acabar, vai tudo ser restaurado, novos céus e nova terra. Mas a presença de Cristo em nós, por meio do seu Espírito, já antecipa essa eternidade. O reino de Deus já está entre nós, por meio da presença de Cristo, que agora acontece na igreja por meio do seu Espírito. E se esse reino de Deus já está entre nós, ele se manifesta como? Em atos de amor, em atos de serviço. A igreja de Jesus é uma igreja grande,
é um corpo grande esparramado pelo mundo. E é por isso, e por essa dimensão, e por essa extensão, que o corpo de Cristo pode agir nas mais variadas frentes, não para dominar, mas para servir. Não como protagonistas da história, mas como servos da história. Nós precisamos ser conhecidos como aqueles que servem, não como aqueles que querem dominar. Diaconia não é domínio, diaconia é serviço em amor sacrificial. E gente, isso não é fácil. Isso não é fácil. Se fosse fácil, coisas óbvias não precisariam ser ditas a todo momento para nós. É difícil servir. É difícil no meio da escassez. É difícil você no meio de uma crise. É difícil no meio, sabe, de tanta coisa ruim acontecendo com a sua vida, você pensar em servir ao outro. E nós somos egoístas também. Fermento pouco. Nós somos egoístas. É natural pensarmos na gente primeiro. E às vezes, olha, Bibo, tu está falando aí, mas cara, eu já servi, eu me dediquei, gastei meu tempo, gastei recursos financeiros, tirei da onde não tinha, ajudei, e rapaz, só tomei na cabeça, só me dei mal, só aconteceu isso e aquilo. Não faço mais. Eu lamento por essa experiência. E de fato elas acontecem com mais frequência do que nós gostaríamos de admitir. Eu lamento por essa experiência que você teve. Mas tenta colocar no seu coração, na sua mente e na força dos seus braços, que você serviu a Deus e não a instituição. E que essa péssima experiência não amargure o seu coração a tal ponto de você não querer servir a mais ninguém, e agora está sentado esperando ser servido. Não, aguarde, você há de ser servido pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você há de ser servido pelo Criador de todas as coisas. Você há de ser servido por aquele que te salvou. Tenha na sua mente, no seu coração e na força dos seus braços, que Ele te serviu primeiro. Ele te serviu primeiro e ainda te serve, e te encoraja a continuar servindo, mesmo que talvez o reconhecimento não venha, porque isso é ser um servo inútil, é não esperar reconhecimento, é não esperar mérito algum, porque sabe que faz somente aquilo que precisa ser feito, não espera palmas e tapinhas nas costas, mas tem a sua consciência tranquila e o seu coração está em paz, porque sabe que aquilo que está fazendo, ainda que não tenha reconhecimento dos homens, faz para Deus. E faz para Deus por quê? Porque é grato, porque sabe que foi servido primeiro, faz porque é grato, e essa gratidão transborda em atos de serviço. É claro, gente, que palavras de gratidão fazem bem para nós, somos seres psicológicos, a mente humana, o coração humano, a nossa psique, é algo que precisa ser cuidado. A gente precisa cuidar no trato com as pessoas, a gente precisa agradecer de vez em quando, é bom agradecer. A gratidão é transformadora, gente. A gratidão, o reconhecimento, sabe? A gente precisa aprender a agradecer as pessoas. Ser grato, isso é bom. Abre portas, aquece o coração. Vamos aprender a ser grato, sabe? Vamos aprender. Você que tem uma igreja, você que lidera um ministério, não fica botando tudo na conta do faz para Deus, não. Não, aprenda você também a reconhecer o serviço e o trabalho da galera que está ali ralando de graça, para que essa igreja e tantas outras pelo mundo permaneçam de pé. Vamos aprender a reconhecer o serviço dos outros, é importante. Agora, nós que fazemos o serviço, vamos também aprender a não esperar isso dos outros. Vamos treinar o nosso coração, a nossa mente, para ter um coração grato àquele que nos serviu, e eu no fundo reconheço que sou um escravo dele, e sou um servo inútil, sou um servo sem mérito,
como eu explico no primeiro capítulo desse livro, Lançamento da Thomas Nelson Brasil. Aprendi com o Silvio Santos essa, Jequiti, né? Entende? Vamos, sabe? Vamos aprender que a gente é servo inútil, que a gente é servo sem mérito. Não há mérito no que a gente faz. A gente não faz mais que a obrigação. E essa obrigação que temos, fazemos porque somos gratos, porque Ele nos serviu primeiro. Que o serviço marcado pelo amor e não pelo interesse, e pelo interesse em dominar, seja a marca da igreja de Cristo. Que a igreja de Cristo aprenda a servir com amor sacrificial, e assim as pessoas saberão que existe um Deus no céu, um Deus verdadeiro. Às vezes não adianta a gente ficar debatendo só de forma intelectual, e debatendo vários assuntos que no fundo é só um enxame, é só calor, sabe? Não geram luz, geram só calor. Às vezes muitos debates eles não vão levar a lugar nenhum. Agora uma toalha e uma bacia, uma toalha e uma bacia, essa vai fazer o quê? Vai fazer ferver a cabeça. Essa faz ferver a cabeça. São como brasas na cabeça. Quando a gente aprende a retribuir o nosso inimigo e a maldade que recebemos com amor, a gente ajunta brasas sobre a cabeça daquele que nos fez mal. Quando a gente troca o palanque e o microfone pela bacia e pela toalha, a gente cala qualquer argumento, porque fomos chamados para a bacia e para a toalha. Agora, isso é fácil? Não. Isso a gente só consegue com discipulado e com a presença do Espírito Santo em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos abençoe. Amém.